quais os cuidados que você precisa ter depois da sua separação. Algumas coisas que você provavelmente vai precisar lidar, tá? Tristeza, raiva, ansiedade, negação, uma certa necessidade de isolamento, uma impulsividade, às vezes de querer resolver tudo, falta de paciência, medo de ficar sozinha. Vamos conversar sobre isso? Então, é normal você se sentir numa montanha russa de emoções, viver muitos altos e baixos durante esse momento, tá? Logo após a separação. Se pegar com saudade dos momentos felizes, se questionar por que deu errado, onde você errou, culpar a outra pessoa, ficar com raiva de si mesma, ficar com raiva do outro, se sentir triste. O que eu quero que você compreenda é que você provavelmente está vivendo um luto, tá? Do término dessa relação. E que precisa ter cuidado para não querer superar, resolver tudo assim de uma vez, sabe? Então, primeiramente, cuidado com esse desespero que você pode ficar ao se ver sozinha, né? Porque foram tantos anos junto com outra pessoa, na verdade. Pode ser que você tenha você tinha, né, aquela ideia de que você nunca ia se separar, ou às vezes até já querer engatar um outro relacionamento, sabe? Ou até buscar esse isolamento assim, de não querer ver ninguém, de não querer saber mais nada. Cuidado com isso, cuidado com atitudes extremas, né? A primeira coisa que você precisa fazer de verdade é começar a elaborar, buscar formas de digerir essa separação, porque parece que às vezes fica até um nó na garganta, não é verdade? Então, assim, tudo bem se você precisar de um período de introspecção para pensar nos erros e acertos, para entender o que você está sentindo. Tudo bem, tenha paciência, tá? Mas verifique se você não está entrando em um isolamento muito grande, uma tristeza muito grande. É preciso cuidado para que isso não evolua para uma depressão, tá? Verifique os prejuízos que você está tendo na sua vida, se você não está conseguindo dar conta de certas coisas que eram muito simples para você antes, por exemplo. Então, assim, não que você não possa se sentir triste, você deve até permitir que essa tristeza venha assim. Mas o que acontece? Como geralmente, depois de uma separação de muitos anos, há muita coisa envolvida, seria interessante que você, inclusive, buscasse uma terapia, para que um psicólogo te ajude a elaborar tudo isso que está acontecendo, que você está sentindo, para você conseguir verbalizar isso tudo, sabe? Pode ser que você entre, por exemplo, em um período de negação, sabe? De não aceitar a separação, que a separação aconteceu, de não acreditar, sabe? Mas pensa que uma separação, ela nunca é de uma hora para outra, como muitas vezes pode parecer. São pequenas coisas, situações que vão enchendo esse copo e chega um dia esse copo transborda, né? Então nessa hora você precisa ter cuidado também para não agir com uma certa impulsividade, ficar desesperada para resolver a situação, se livrar da situação, ou para voltar para a pessoa, se humilhar nesse sentido. Então, nessas horas, muitas vezes pode ser que bata uma saudade dos momentos felizes, ou até um medo de ficar sozinha, e isso começa a te afetar muito. Então, assim, nessa hora, você precisa lembrar de todos os problemas, de todas as dificuldades, do quanto muitas vezes você se sentia sozinha, mesmo estando junto, por exemplo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, depois, da mesma forma que quando a pessoa morre, por exemplo, ela vira santa, pode ser que diante desse processo, do desespero que às vezes dá, né, de se ver numa situação totalmente desconhecida, nova para você comece a enxergar só as qualidades daquele parceiro e esqueça de todos esses problemas que vocês tiveram. Então, nessas horas, se acalma, respira, tá? E segura o impulso de mandar mensagem, de querer tirar satisfação ou de querer implorar, sabe, para que a pessoa volte.
Não se negue a vivenciar esse luto, desse término, né? Desse fim de ciclo, né? Isso vai ser doloroso, mesmo que você tenha desejado a separação. Será mais difícil ainda se você gosta da pessoa e ela não quer continuar. Mas tente elaborar de verdade esse ciclo que se fechou na sua vida.